Olá a todos, nesse vídeo aqui eu quero repercutir uma informação que começou a circular ontem. É uma informação do jornalista Frank César, do portal Patriota. O Brasil está sob agora uma ameaça terrorista. Reuniões secretas do PT, do Foro de São Paulo, com cubanos, venezuelanos e iranianos estão acontecendo no interior da Bahia. E o objetivo é não só derrubar o presidente Bolsonaro, como também em conjunto está sendo feito treinamento de um exército de mercenários, ainda em território venezuelano, mais próximo da fronteira com o Brasil. Eu quero falar aqui um pouquinho, o jornalista Frank César, aqui no portal dele e no Twitter dele, colocou uma thread em que ele fala dessas reuniões semanais que são realizadas na Bahia, eram realizadas numa mansão e agora estão sendo realizadas no interior da Bahia, numa fazenda, que seria até do filho do Lula, né? A fazenda no interior da Bahia, na Chapada Diamante. Há treinamento militar de ex-oficiais do exército da extinta União Soviética, então ex-oficiais treinando o pessoal, armamento pesado de última geração chegando e abastecendo esses campos. Veja que a Venezuela mantém um estreito relacionamento com o Irã, num vai e vem de petróleo e combustível, e nesses carregamentos aí é que há informações até da inteligência americana de que há transporte de armas e drogas, obviamente. O objetivo dessas reuniões, o objetivo desse grupo que compõe aí o Foro de São Paulo é o de formação de um exército, segundo a matéria, que vai então proteger Lula, José Dirceu e essa gentalha toda na vitória deles das eleições do ano que vem, caso o povo brasileiro não aceite o resultado das urnas. Obviamente, o povo brasileiro não vai aceitar um resultado de urnas fraudadas. E eu quero destacar aqui para todos começarem a ter o máximo atenção, porque eu sei que a maioria da população não está atenta à CPI da Covid. A CPI da Covid não está sendo uma CPI da Covid. Está sendo uma CPI para derrubar o presidente Bolsonaro por quaisquer motivos. Já tentaram falando de cloroquina, já tentaram falando de Copa América, agora estão inventando uma compra ilegal de vacinas e comprovadamente não houve essa compra, né? Não foi feito compra nenhuma, então não é possível ter crime de algo que não foi feito. Esse trabalho da CPI é feito em conluio com o Supremo Tribunal Federal. Foi o Supremo Tribunal Federal que mandou que o Senado abrisse essa CPI. O Senado agiu como, olha, nós achamos que não é momento de CPI, mas infelizmente temos que obedecer o STF. Depois disso, a CPI jogou para a galera, fazendo o pedido de convocação aí dos governadores para apurar os reais desvios de dinheiro da saúde, mas o STF diz que não pode fazer isso. Então agora o Senado fala, olha, nós queríamos ir a fundo, mas infelizmente o STF não deixa. O STF, através do ministro Barroso, está trabalhando fortemente, o Alexandre de Moraes também, fortemente contra a ideia de um voto auditável. Nós estamos falando de um país que se diz democracia, debatendo-se voto e urna devem ou não ser auditáveis. Veja o ponto que nós chegamos. A questão das urnas auditáveis é o seguinte, o Aécio Neves, em 2014, né, na eleição que reelegeu a Dilma, houve a suspeita de fraude nas urnas. O PSDB pediu a auditoria dos votos, não a recontagem, a auditoria. E depois de um processo aí, o próprio TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, respondeu que as urnas não podem ser auditadas. O que é possível fazer é uma recontagem dos votos. Então veja, uma coisa é você colocar lá o número 40 na urna
esse número ser computado como 13 e depois você pedir uma recontagem. Esse seu voto 40 desapareceu. O que vai ser recontado é o 13 que ficou registrado. A auditoria é para saber se o número que foi digitado corresponde ao número que foi computado, gravado e que foi depois contado pelos tribunais. Por isso a ideia de se fazer, e as urnas de segunda e terceira geração já tem uma impressão do voto na hora, para que a pessoa, quando votar o número 40, vai ver um papelzinho lá escrito 40, que vai ficar depois numa urna, e caso haja um pedido de auditoria, aí se faz uma contagem manual desses papeizinhos que o eleitor viu, que estava de acordo com o que ele votou. Então, assim, há um movimento. Esse vídeo aqui complementa um vídeo meu que circulou já em todas as redes aí sobre esse trabalho de fazer o impeachment do presidente Bolsonaro. Há um movimento extremamente forte, perigoso, muito bem financiado por vários interesses aqui do Brasil e de fora do Brasil para derrubar o presidente Bolsonaro e não deixar que ele chegue às urnas no ano que vem. A ideia primeira é que ele nem chegue. Assim, a questão da fraude ou não, auditável ou não, ficaria em segundo plano. Então, o objetivo primeiro é esse. E agora são CPIs, senadores, há muitos deputados e o próprio Supremo Tribunal Federal agindo fortemente com esse objetivo, não tenho a menor dúvida. Os próximos meses vão ser piores, o ano que vem vai ser pior, sangrento. Eu não tenho dúvida que a CPI vai acabar com um relatório indicando, inventando um crime cometido pelo presidente, e o STF vai avalizar aquilo como um crime, embora não esteja em lugar nenhum, não haja provas nenhuma, mas não adianta. Não há palavra que venha depois do STF no Brasil hoje. E se o STF fizer isso, ele imediatamente ordena o afastamento do presidente Bolsonaro por 180 dias ou 6 meses e elimina qualquer possibilidade de uma reeleição do presidente. Fiquemos todos muito atentos, compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Há um movimento de subversão do estado de coisas do Brasil para virar esse país de ponta cabeça que vocês não imaginam. Não pensem vocês que acabou a vacina, acabou a pandemia. Esse inferno não vai acabar até o ano que vem e esses caras vão fazer de tudo para derrubar o presidente Bolsonaro o mais rápido possível, ou afastá-lo, ou matá-lo, ou, na pior das hipóteses para eles, através de fraude nas urnas no ano que vem. Igualmente a gente vê as Forças Armadas falando muito fino ainda. A ABIN, que é a Agência de Inteligência do Brasil, eu não sei se ela funciona ou não. Obviamente a gente não deve saber, porque ela é para ser uma agência secreta. Essas reuniões aí na Bahia precisam ser monitoradas. A Força Armada tem que cercar essa gente. Os generais precisam tirar as pantufas, tirar os pijamas. Os tenentes, majores, coronéis precisam pegar os seus fuzis e se preparar para uma guerra. Se for para ter um exército que faz construção civil, faz estrada, e faz tenda e faz ajuda humanitária em outros países, então se desmantele toda a Forças Armadas aqui e a gente monta uma estatal de construção civil. Ou esses caras das Forças Armadas entram no jogo para proteger a liberdade do brasileiro, ou nós vamos todos embarcar num esquema comunista aqui e vamos ver general de chinelinho e pijama fumando charuto e ganhando pensão para o resto da vida. Isso não.